Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa, a Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da Sedic, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E hoje estamos aqui para entrevistar a nossa amiga Rosana Sommer, que é trabalhadora da Sociedade Espírita União dos Fiéis. Mandamos um abraço para a nossa irmã Tereca, né? Só companheira de trabalho e nossa grande amiga. E gostaria que a nossa amiga se apresentasse. Em primeiro lugar, boa tarde, Marci, boa tarde, Jader, boa tarde aos telespectadores da TV Santa Maria. É um prazer para mim muito grande estar aqui e agradeço o convite. Muito obrigada. Tá certo. E o nosso tema hoje versará sobre o amor. E para começar, minha amiga, como se entender o amor-terapia? Amor-terapia, literalmente, seria o tratamento, a cura pelo amor. Né? Mas a doutrina espírita, eu posso explicar melhor. Correto. A doutrina espírita nos esclarece que nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes do conhecimento, né? Claro. E que ora estamos no plano espiritual, ora estamos no plano material, portando um corpo físico, né, transitório, e que estamos aqui para nos libertar da ignorância, adquirir o conhecimento, crescer, evoluir e alcançar a meta superior para a qual nós fomos destinados, que é a perfeição, ainda que relativa, porque perfeição absoluta só Deus. Perfeito. Então, se nós estamos aqui nessa caminhada evolutiva para alcançar a perfeição, né, significa que nós somos ainda imperfeitos. Né? Com certeza. E as nossas imperfeições resultam daqueles sentimentos como orgulho, egoísmo, ódio, ira, ressentimento, ciúmes, inveja, todos aqueles sentimentos que podemos dizer assim, as enfermidades da alma. E a cura para essas enfermidades seria aprendendo a amar. Muito bem. E a mentora espiritual Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, no livro O Ser Consciente, ela explica que a amor-terapia tem suas diretrizes firmadas no preceito evangélico, no ensinamento evangélico proposto por Jesus, quando ele afirma amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perfeitamente. Agora, Rosana, a amor-terapia, isso significa, e tu falaste agora há pouco, amar-se a si próprio, né? Mas amar-se a si próprio, de que forma? Porque o egoísta, ele ama mais a si do que qualquer outra coisa. Como é que a doutrina espírita e tu pode nos explicar a respeito desse amar-se a si próprio, através da amor-terapia, sem ser egoísta? Bem, exatamente, o auto-amor é exatamente isto. O egoísta pensa que se ama. Na verdade, ele não é amor o que ele sente, é desejo de posse. Né? Então, o auto-amor, na verdade, é uma virtude assim sublime, né? Que é um mecanismo de evolução. Né? E o auto-amor não é egoísta. Né? Essa é a grande diferença do egoísmo para o auto-amor. Né? Que o auto-amor implica em desenvolver hábitos saudáveis, implica em tratar de si próprio, né, dentro dos preceitos éticos, morais, intelectuais, espirituais, enfim, desejar o melhor para si mesmo, estando em paz com a própria consciência. Esse é o auto-amor. Muito bem. E como podemos fazer para exercitar o auto-amor? Bem, em primeiro lugar, né, como disse o sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo, né, é buscar o autoconhecimento, saber quem eu sou.
né? Para eu poder me amar, eu preciso me conhecer. Perfeitamente. Né? E o doutor Alírio de Cerqueira Filho, que é médico, pós-graduado em psiquiatria, é psicoterapeuta, enfim, é médico homeopata, né, biólogo da área ambiental e escritor espírita. No livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, ele afirma que ele menciona nesse livro que ele desenvolveu uma técnica para o exercício do auto-amor. É a técnica que tem uma sigla, PARDA, onde cada letra significa um movimento desse exercício, desse processo. Então, o P seria a percepção. Para nós desenvolvermos pensamentos e sentimentos amorosos, nós precisamos perceber a nós mesmos, né? Isso resulta de uma observação amorosa de nós mesmos. E é necessário, então, que nós nos percebamos, nos vejamos como seres essenciais, como espíritos simples e ignorantes em processo de evolução, que temos sim o direito de errar para evoluir. Perfeitamente. Depois da percepção, então, vem o segundo passo desse processo, que é a aceitação. Eu aceitar quem eu sou, que eu tenho defeitos, que eu tenho imperfeições, né? E a aceitação, ela é dificultada pelo orgulho. Muitas vezes é difícil para as pessoas aceitarem que têm imperfeições, que erram, que cometem equívocos, né? E ela não pode ser confundida com acomodação, porque não adianta nada eu me aceitar que tenho defeitos e dizer assim, todo mundo me aceite como sou, porque eu não vou me melhorar. Então a acomodação seria, mesmo aceitando que eu tenho defeitos, eu não fazer nada para melhorar, né? Então a aceitação, na verdade, ela implica em ver na imperfeição uma necessidade que eu tenho que atender, tá? E me questionar o que eu posso fazer para identificar e melhorar aqueles sentimentos que me impedem de praticar o amor essencial. Muito bem. Né? Aí depois da aceitação, eu vou explicar toda a técnica. Terceiro passo? Terceiro passo seria a reflexão. É aí que eu vou responder aquela pergunta, o que eu posso fazer para, né, identificar e melhorar, modificar, transformar esses sentimentos. Certo. E na reflexão é que eu respondo essa pergunta. Né? A reflexão então vai me levar a identificar esses sentimentos. Perfeito. Né? E no momento que eu reflito, é o momento que eu reflito sobre eles, né? Então, no momento que eu refletir, eu vou passar para o quarto passo, né? Que é a decisão, é a tomada de decisão. Perfeito. Então, eu vou decidir transformar, né? Eu já me percebi, eu já me aceitei, eu já refleti sobre mim mesmo e agora, então, eu vou decidir mudar. Agora vem a parte mais difícil. Aí vem a parte mais difícil, que é justamente a ação, né? É colocar em prática esse trabalho de transformação interior, que é o mais difícil de todos, realmente. Rosana, e a doutrina espírita, o que ela nos fala a respeito do auto-amor, por exemplo? Bom, o auto-amor, eu vou citar aqui o Divaldo Franco, né? Divaldo Franco nos diz que quando o indivíduo se auto-ama, ele trabalha pelo seu aprimoramento moral, ele desenvolve-se intelectual, socialmente, moralmente, socialmente, evita vícios, né? Ele então desperta a sua consciência para desejar o melhor para si. E ele conta uma história, ele faz uma assertiva que ele tem, que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que auto-amor é a semeadura que nós fazemos pelo caminho. Então ele compara isso com quando nós plantamos uma hortaliça, tipo uma couve, nós sabemos que logo nós iremos colhê-la, né? E se nós plantarmos uma árvore frutífera de grande porte, né? Então nós nem sabemos se iremos colher e comer dos frutos dessa árvore. Mas o importante no auto-amor, segundo o Divaldo Franco, não é colher ou comer. O importante no auto-amor é plantar e deixar, porque lá adiante nós encontraremos também árvores e comeremos frutos de árvores que alguém plantou e deixou. Isso é o auto-amor, é semeadura que vamos fazendo pela vida. Muito bem. Rosana, e o que significa renunciar a si mesmo? Bom, renunciar a si mesmo. Era interessante aí nós falarmos um pouquinho sobre a psicologia transpessoal, né? Perfeitamente. Então, passamos a esse tema. Tá. A psicologia transpessoal está centrada
no desenvolvimento da saúde mental do ser humano, né? Então, uma abordagem assim ampla, holística, quer dizer, por inteiro, né? E cósmica, onde o homem é apreciado no seu aspecto biológico, espiritual, psíquico, né? Intelectual, enfim. Então, por isso o transpessoal, porque transcende o pessoal, vai além do pessoal, né? Nós somos muito mais que esse corpo físico. Com certeza. Né? Rosana, psicologia transpessoal, ela também trata do ego, do estudo do ego. Exatamente. E como é que o ego se manifesta na pessoa? Por exemplo, umas pessoas têm um ego enorme, outras nem tanto. Como é que se manifesta e por que essa discrepância? Então, eu gostaria de fazer umas considerações antes de falar sobre o ego, né? A psicologia transpessoal, ela tem como objetivo a espiritualidade e a religiosidade do ser, né? O que isso seria o encontro do ser consigo mesmo, com sua essência divina, né? Isso é espiritualidade, para se religar à consciência cósmica criadora que é Deus, isto é religiosidade. E ela nos informa que há duas estruturas no nosso psiquismo: o ego, ou eu menor, ou eu inferior, e o self, ou eu maior, ou ser essencial, ou si, enfim, tem várias denominações. Então, o ego seria, se manifestaria nas pessoas exatamente por aqueles sentimentos que nós falamos no início: orgulho, egoísmo, rancor, ódio, desejo de vingança, enfim, todos esses sentimentos, né, que, como eu disse antes, enfermidades da alma, que não permitem que nós evoluamos espiritualmente. Não enxerguemos em nós mesmos os nossos defeitos. Os nossos defeitos, exato. Que é uma coisa muito difícil, né? Enxergar os defeitos nos outros é uma barbada. É muito fácil, mas na gente mesmo é complicado. É complicado. O ego exagerado é um sinal de atraso espiritual? Bom, considerando que todos nós, né, estamos em processo evolutivo, né, existem uns que estão já mais à frente dos outros, né, numa situação, um patamar evolutivo um pouco melhor, né? E o ego exagerado, então, assim, é quando o indivíduo está mais, dá mais atenção, está mais ligado aos aspectos materiais da existência, né? O ter, a aparência, né? A posse, né? Quando ele está na busca de prazeres imediatos e momentâneos, né? Então é porque ele não desenvolveu ainda, ele não despertou a consciência para os valores espirituais, né? Na maioria, então, espiritualmente, em relação aos outros, ele pode estar num patamar menor, né? menos evoluído, porque o ego e o self, eles estão em equilíbrio no nosso psiquismo, né? Então, quando o ego é exagerado, há um desequilíbrio aí, né? E aí, então, a pessoa mas vai desenvolver, porque a nossa fatalidade é sermos bons, valorizar o aspecto espiritual da vida, né? Com certeza. Cultivar. É descobrirmos que somos espíritos eternos, né, exatamente. Amiga Rosana? Imortais. Somos imortais. Isso, jamais morreremos, né? O que morre é o corpo físico, né? Isso, exatamente. Amiga, estamos chegando no final do primeiro bloco do nosso programa, agradecendo nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Nós já voltamos em 2 minutinhos. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém.
O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos entrevistando hoje a nossa querida irmã Rosana Sommer, trabalhadora da Sociedade Espírita União dos Fiéis. E estamos falando sobre o amor, né? O amor terapia. Continuando então, é o nosso amigo Jader que pergunta? Não, antes eu gostaria de fazer uma observação aqui a respeito da Rosana. Sim. Quem via a Rosana falando sobre amor-terapia e psicologia transpessoal e etc e tal, pode achar que ela seja psicóloga ou psiquiatra. Não, eu devo esclarecer que isso eu perguntei para ela por telefone quando eu a convidei. Ela é farmacêutica bioquímica, só que ela diz que ama esse assunto, né, Rosana? Então isso é uma coisa maravilhosa, né? A gente amar alguma coisa, gostar de alguma coisa que a gente profissionalmente não se preparou para isso. A gente, quando se prepara para alguma coisa diferente, é porque a gente gosta daquilo. Exato. Rosana, assim, como é que eu vou te fazer essa pergunta? O ego, eu já vou dizer assim, ó, o ego exacerbado, por exemplo, ele pode ser um grande inimigo nosso, no nosso crescimento espiritual? Exacerbado, talvez, mas na verdade o ego não é nosso inimigo, porque ele existe para ser transmutado, para ser transformado no self, que é o ser essencial. Na verdade, nós sabemos que fomos criados pela bondade suprema, né? Portanto, o bem é a nossa finalidade, é a nossa essência. Nossa natureza é sermos bons, né? Então, Deus, aí é uma pergunta, Deus tem orgulho, tem egoísmo, tem vaidade, essas coisas que o ser humano tem? Não. E nós somos partículas divinas, nós fomos feitos à semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Então, os sentimentos do ego, eles não são nossos, eles apenas estão conosco. Então, o ego existe para ser trabalhado, para ser transmutado no self, no ser essencial. Então, nós não podemos afirmar assim que ele seja inimigo. Na verdade, ele é uma necessidade social que nós temos. Tá, agora me esclarece uma coisa. Desculpa, Moacir. Talvez seja uma dúvida que, de repente, eu até plantei essa dúvida agora. Ego e egoísmo. Eu quis dizer egoísmo e acabei dizendo ego. Existe uma diferença ou ambos são a mesma coisa? Não, o egoísmo seria uma qualidade do ego, uma qualidade não, ele provém do ego, né? Mas... É a particularidade do ego, exatamente, né? Entendi. Porque pelo próprio nome, né, já diz egoísmo, né? O ego é voltar-se para dentro de si mesmo, né? É querer as coisas e as pessoas para satisfazer só o desejo de posse, né? Perfeito. E como a psicologia transpessoal explica o ego? Então, a psicologia transpessoal nos diz que o ego é o nosso ser inferior, né? É onde ficam registradas todas as experiências negativas onde nós não exercitamos o amor essencial. E os sentimentos do ego, então, têm suas origens nas energias do desamor, da ausência do amor. Né? E existem ainda as máscaras do ego, né? Que têm suas origens nas energias do pseudo-amor, do falso amor, que são aqueles instrumentos de defesa e fuga que o ego lança a mão. Como é quando o indivíduo, consciente ou inconscientemente, tenta encobrir os sentimentos negativos do ego em outros sentimentos que a princípio parecem ser positivos, mas que na verdade não são, eles são apenas usados para encobrir, como por exemplo, perfeccionismo, puritanismo, autopiedade, pseudo-perdão,
né? O perfeccionismo mesmo nos faz sofrer, então ele não pode ser um bom sentimento, né? Porque a pessoa perfeccionista, na verdade, ela está encobrindo o seu orgulho. Perfeitamente. Agora, Rosana, o ego, aqui no meu script está assim, ó, o ego é amar exageradamente a si próprio? Não, o ego não é amor. Já que suas energias se originam do desamor, da ausência do amor, nós não podemos dizer que o ego é amor. Mas isso não dá para dizer que é um amor doentio, por exemplo? Não, aí é uma... O narcisista aí é narcisismo, aí é diferente de amor, né? O narcisismo é quando a pessoa se endeusa, ela se acha, né, a melhor coisa do mundo, né? Então ego, na realidade, já tem a ver com egoísmo mesmo, né? Porque para o egoísta, e eu acredito não só para o egoísta, Moacir, mas aquilo que diz o seguinte, o mandamento que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu penso que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não é para um habitante desse planeta Terra. Porque tu não concorda que a gente se ama muito mais a nós próprios do que mesmo a Deus? A gente só ama a Deus nos momentos difíceis. Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, etc e tal. Mas é aí que está a questão do despertar da consciência, do desenvolver as virtudes do ser essencial, né? Aí que está a diferença, né? Porque esse mandamento, quando os fariseus perguntam a Jesus qual o primeiro e maior mandamento, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Eis o primeiro mandamento. E tens aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse amor ao próximo como a si mesmo, realmente, como você está dizendo, no princípio, ele foi mal interpretado, ele foi deturpado, ele foi confundido com egoísmo. Então, por princípios religiosos já castradores na época, né? Já quando das religiões, né? Então, criou-se o conceito de que deveria se renunciar a si mesmo, né? Então, daí nós podemos voltar para a questão 5, se vocês me permitem. Pois não. Né, a nossa questão que nós ficamos em haver, que o Moacir perguntou, o que é renunciar a si mesmo, né? Isso. Nós podemos voltar justamente a ela, que esse renunciar a si mesmo, então ficou estabelecido isso, que a gente tinha que renunciar ao nosso ser, a nós mesmos, em favor do outro. Mas não é isso. O próprio Dr. Alírio, nessa obra que eu citei, Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, ele nos afirma que o que a gente tem que renunciar é ao ego, aqueles sentimentos egóicos negativos que nós temos, e em favor do outro, porque como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Ou amar a Deus, né? Exato. Então, primeiro é amor a Deus, antes de mais nada. Mas, infelizmente, como nós estamos num plano material, ainda nós nos apegamos muito àquilo que, né, as coisas da matéria, às vezes é até difícil para muitas pessoas entenderem o que é Deus, né? Com certeza. Perfeitamente. Rosana, qual é a diferença entre auto-amor e egoísmo? Bom, a gente quase já respondeu, mas o auto-amor é desejar o melhor para si, né, estando em paz com a consciência. Já o egoísmo é desejar o melhor para si, né, para ser feliz muitas vezes à custa da infelicidade de outras pessoas, né? É o desejo para satisfazer, querer ter as pessoas e as coisas para si pelo simples desejo do ter, da posse, sem nenhuma proposta de evolução, sem nenhuma proposta evolutiva. Né? O egoísta, como diz Divaldo Franco, não se ama, ele não ama ninguém, porque ele não trabalha pelo seu aprimoramento moral. Né? E já o auto-amor, como eu falei, é um mecanismo de evolução, é uma virtude sublime, né? que leva o ser, que começa com, né, leva o ser ao encontro de si mesmo. E no momento que ele vai fazendo esse movimento de busca de si mesmo, de se descobrir, de se conhecer, ele começa, tudo isso reflete nas suas relações com as pessoas, com os animais, com a natureza, com o meio ambiente, né? E tudo passa a ter um novo sentido, porque ele está aí nesse momento começando já a praticar a lei do amor, né? Do amor de Deus que está em toda parte, né? Que é esse fluido que tudo vivifica, que dá vida, que dá alegria, que dá vontade de viver, né? Essa chama desse fogo sagrado do amor divino,
que todos nós temos e que um dia vai, com certeza, se acender e reinar plena e absoluta no coração de todos os seres humanos, né? Muito bem. Rosana, falaste em self e em psicologia transpessoal, certo? Tu já explicou o que é self, que não é vamos fazer um selfie, uma selfie, né? Aí vem do inglês, né? fazer foto de si mesmo. Mas eu gostaria que tu abordasse mais um pouquinho como é que o self é explicado pela psicologia transpessoal. O self, né, ou ser essencial, melhor dizendo, ser essencial, é o centro da consciência. É onde estão fixadas todas as características positivas do indivíduo, os seus valores reais, né? É o nosso lado bom, nosso lado luz, nosso lado bondade, amor. É o espírito, é a essência do nosso espírito, né? E os sentimentos do ser essencial têm suas origens nas energias do amor. E são eles, então, humildade, esperança, fé, solidariedade, caridade, amor, amizade, enfim, todas, na verdade, todas essas virtudes que são filhas do amor. Né? E que nós temos uma dificuldade enorme como eu disse, de cultivar. E que, na verdade, são a nossa essência. O problema é que nós precisamos, que o ser humano precisa despertar a consciência para isso e começar a trabalhar os sentimentos do ego para transformá-los nas suas respectivas virtudes. O orgulho em humildade, o desespero em esperança, a descrença em fé. E trabalhando isso, aí nós poderemos um dia, isso não é feito numa encarnação só, por isso que nós ora estamos no plano espiritual, ora estamos aqui, né? Depende de cada um, desse movimento, né? Depende de cada ser, de cada pessoa. Então, no momento que o ego for transformado no ser especial, no ser essencial, não haverá mais orgulho, nem egoísmo, nem vaidade, nem esses sentimentos negativos. Que maravilha. Amiga Rosana, estamos chegando ao final do nosso programa e deixamos para tuas considerações finais. 1 minuto. Tá. Bom, gostaria de deixar um recado, que se nós quisermos fazer desse mundo um mundo melhor, se nós quisermos levar ternura, carinho, afeto a alguém, comecemos por nós mesmos, porque tudo tem um princípio. E o amor ao próximo se inicia com o auto-amor, né? Com o amor a si mesmo, né? Então, quando nós cultivamos, quando nós começamos a nos perceber, a aceitar quem somos, a refletir sobre o que somos, a decidir mudar e executar essa mudança, fica muito melhor. E nós poderemos dizer a nós mesmos e às pessoas, aos outros, que tudo na vida vale a pena. Que vale a pena viver tudo. Muito obrigado, querida amiga. Agradecemos então aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.